Olha só essa manchete. Governo Lula contratou transatlânticos para a COP30 de empresa ligada a Vorcaro por 350 milhões. Pois é, a acusação é essa, mas o que tem por trás dessa história? Como é que isso tudo se desenrolou? É o que a gente vai entender agora. 350 milhões de reais. Guarda bem esse número. Esse é o valor que, segundo os próprios documentos da Casa Civil, foi separado para essa operação de navios-hotéis lá na Conferência do Clima, em Belém. E aí vem a grande pergunta, né? Como se chegou nesse valor e por que essa contratação tão diferente? Vamos seguir esse rastro para entender. E olha, se esse tipo de análise a fundo te interessa, para ficar por dentro de temas como este, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Ok? Vamos começar pelo começo. Qual foi a justificativa oficial para isso? Por que raios navios de cruzeiro viraram a solução para um evento que, bom, acontece em terra firme? O problema aqui era um baita descompasso, sabe? De um lado, a gente tem Belém, uma cidade com uma rede de hotéis que simplesmente não aguenta um evento desse tamanho. Do outro, a COP30, um evento gigante, global, que precisa de milhares e milhares de quartos para receber gente do mundo todo. O desafio logístico, nossa, era enorme. É exatamente aí que os navios entram na jogada. Um documento da Casa Civil, que a fonte cita, diz exatamente isso, que a ideia dos hotéis flutuantes veio da análise de soluções para aumentar o número de quartos. Ou seja, na visão do governo, não tinha outro jeito. Era isso ou não dava para fazer o evento em Belém. Certo, mas e a grana? Como esses 350 milhões saíram dos cofres públicos e foram parar nas empresas de cruzeiro? Vamos seguir o caminho do dinheiro? O fluxo do dinheiro foi meio que uma cascata, em 4 etapas. Primeiro, o governo federal liberou a verba. Aí a Embratur ficou responsável por tocar o plano. A Embratur, por sua vez, chamou uma operadora de turismo, a Qualitur, para fazer o serviço. E foi a Qualitur que, lá na ponta, fechou negócio com as donas dos navios, a Costa e a MSC Cruzeiros. Então a peça que liga o governo aos navios é essa empresa, a Qualitur. É aqui que a história começa a ficar um pouco mais enrolada. A fonte da nossa análise levanta uma suposta conexão entre essa empresa intermediária, a Qualitur, e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Vamos tentar desenrolar essa teia de conexões que a fonte aponta. A Qualitur, que levou o contrato, pertence a uma holding, uma empresa-mãe chamada Bfly. O dono da Bfly é Marcelo Corren, e aí que a conexão aparece. Corren seria sócio do banqueiro Daniel Vorcaro em outros negócios. E para fechar o ciclo, a própria Bfly teria sido criada com uma ajuda financeira, um impulsionamento de fundos do Banco Master, do Vorcaro. A linha do tempo, segundo o que foi relatado, mostraria um padrão. De 2021 a 2023, a Bfly, dona da Qualitur, estaria usando grana ligada ao Banco Master para crescer e comprar outras empresas. Aí um fato chama a atenção. Em novembro de 2024, um relatório de inteligência financeira teria pego uma transação de 6 milhões de reais em dinheiro vivo entre o banco e uma empresa do Corren. Um ano depois, em novembro de 2025, a Qualitur está lá, no centro da operação da COP30. Ok, essa é a alegação da conexão. Mas e o outro lado? Qual é a versão oficial do governo e das empresas sobre tudo isso? Vamos ver o que eles dizem. Um ponto central da defesa é o jeito como a contratação foi feita, um tal de chamamento público. Isso é importante porque não é uma licitação normal. Em vez de uma competição de preços, o governo basicamente convoca quem tiver interesse e cumprir as regras para fazer o serviço. A defesa da Embratur se apoia em alguns pontos bem claros. Eles dizem que o processo seguiu todas as regras do chamamento público, que a empresa entregou toda a papelada necessária provando que era idônea e, o mais importante, que o Banco Master não teve nada a ver com a contratação. Eles ainda reforçam que quem garantiu a operação financeiramente foi outro banco gigante, o BTG Pactual. E aqui vem o que talvez seja o argumento mais forte da defesa, o carimbo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que fiscaliza os gastos do governo. O veredito deles foi bem direto. Segundo acordam, o plenário, por unanimidade, ou seja, todo mundo concordou, considerou a contratação irregular. Então, o que a gente tem é um processo que é legalmente regular, mas que mesmo assim deixa uma pulga atrás da orelha. E isso nos leva à questão final dessa nossa análise. E aqui está o grande paradoxo desse caso todo. De um lado da balança, a gente tem o selo de tá tudo certo do TCU, mas do outro lado, pesa a dúvida. Um contrato desse valor, 350 milhões, sem uma competição aberta, sem uma licitação, isso alimenta o debate se foi de fato a melhor escolha para o dinheiro público. O que nos deixa com essa reflexão? Pensando que existia a alternativa de fazer o evento em cidades que já têm hotéis de sobra,
Com toda a infraestrutura pronta, um contrato de 350 milhões de reais para navios, feito por chamamento público, foi a decisão mais prudente com o dinheiro de todo mundo? A questão, como a gente pode ver, continua em aberto.